Primeiramente, muito obrigado, com muita alegria que eu venho aqui pela primeira vez, né? Frequento o Eurípides Bassanufo lá em Anápolis, no INSEB, que é a minha casa, e estou muito feliz por estar aqui. Engraçado, né? A providência divina tem nos concedido muitas graças de visitar várias casas para falar, mas aqui parece que o doutor Eurípides abraça com carinho especial, né, aqueles que exercem nas casas de sua proteção. E uma coisa bem interessante que eu escutei desde o início, que nós estamos falando em casa de oração, né? E hoje nós vamos falar justamente sobre a lei da adoração, né? Que é do livro capítulo 2 do Livro dos Espíritos. E eu procurei de abordar a questão da adoração de uma forma diferente do que às vezes a gente tem trabalho, normalmente se vê em algumas falas na casa espírita. E Deus, em sua suprema sabedoria, Ele criou as leis naturais, né, as leis morais, para que servisse de norte, para o nosso progresso, para a nossa vida. E Kardec indaga o Espírito da Verdade sobre o que é o bem. E ele fala justamente isso: o bem é o andar conforme essas leis, o mal é justamente afastar dessas leis. E Kardec questiona, né? Ele questiona sobre as leis naturais, sobre essas leis divinas, né? E o Espírito da Verdade responde: olha, são leis únicas, ou seja, regem tudo. São leis universais. E continua. O que eu gosto muito do Livro dos Espíritos é que Kardec, com a sua racionalidade, né, com a sua inteligência, ele utiliza de técnicas, né, às vezes, para confirmar determinada resposta. E uma das coisas que eu mais saboreio quando eu fico estudando o Livro dos Espíritos tem hora que o Espírito da Verdade dá uma chapuletada em Kardec, assim, daquele tipo: eu não te perguntei de novo? Você já me perguntou, né? E ele esclarece reiteradamente. O Espírito da Verdade fala para ele: olha, todos a compreendem. Essa lei é aquele senso que existe em nós, que nos orienta para o bem, que nos orienta para o caminhar. Seria a estrada. Agora, a forma com que nós vamos percorrer depende do nosso livre-arbítrio. E de todas essas leis morais, essas leis naturais, justamente lá na questão 619, o Espírito da Verdade responde a Kardec que essas leis, através das justiças das encarnações, elas são o passo, o instrumento, o caminho que nós vamos progredir no decorrer de nossa vida, ou melhor, na nossa vida verdadeira. E aí é onde que nós sempre questionamos a respeito, quando vamos estudar o Livro dos Espíritos. Eu sempre costumo dizer que nós não devemos analisar ou estudar sobre um ponto só. Por exemplo, nós vamos estudar, quando nós iniciamos o estudo doutrinário sobre a lei da adoração. Aí depois a casa estabelece um estudo sobre a lei da reprodução, sobre a lei da conservação. Mas quando nós vamos estudar a doutrina, todas essas leis naturais descritas no Livro dos Espíritos, adoração, justiça, amor e caridade, reprodução e igualdade, nós sempre devemos olhar em conjunto. Tudo que existe no Livro dos Espíritos, quando nós vamos verificar, elas são harmônicas. Não existe conflito entre tudo que acontece no Livro dos Espíritos, porque é ensinamento de Deus e Deus é perfeito. Em Deus não há conflito em Deus. E aí é onde nós temos a lei da adoração, a lei do trabalho. A lei do trabalho é aquela que nós temos que esforçar, né, conquistar. A lei da reprodução, que nós temos que reproduzir, produzir. A lei do progresso, esse instinto, essa essência, essa necessidade que nós temos de progredir passo a passo. Então todas essas leis, elas vivem em harmonia. E a lei da adoração não é diferente. Ela é a primeira das leis, justamente porque começa logo no primeiro mandamento de Moisés: amai a Deus sobre todas as coisas. Então a lei da adoração, ela consta na primeira das leis do segundo livro que nós vamos estudar. Mas
O meu objetivo aqui, como nós vamos abordar a lei da adoração, sempre em conjunto com todas as leis morais que constam no livro dos Espíritos, eu gosto de comparar o seguinte, que a ciência tem acompanhado a religião. Se nós formos verificar nos últimos anos, a ciência ela vem comprovar o que Kardec escreveu em 1800. Eu vou tratar, certo, um aspecto como se praticamente quase ninguém aqui conhecesse a doutrina espírita, tá? Então às vezes eu não vou usar uma linguagem tão doutrinária, viu, Mário? Então é o seguinte, se nós formos observar o que Kardec escreveu em 1800, o que ele falava naquele livro, nós sabemos que foi a mensagem dos Espíritos, é o que a ciência está falando hoje, principalmente em relação à adoração. E isso não é novidade, por exemplo, que próprio Albert Einstein já falava o seguinte, que sem Deus o universo não é explicável satisfatoriamente. Todo mundo conhece Albert Einstein, um dos maiores gênios, maiores cientistas da história. O que ele fala? Sem Deus não se explica o universo. E aí ele tem um trecho, uma frase dele, que ele fala: a ciência sem religião é paralítica, a religião sem a ciência é cega. Olha, nós estamos vivendo com base na lei do progresso, progredindo, a ciência vem demonstrando que ciência e religião uma depende da outra, uma se explica a outra. E Kardec, já em 1800, nós estamos falando em Kardec em 1800, olha só o que Kardec escreveu na Gênese: o espírito e a ciência se complementam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Olha, nós estamos pegando o que está dizendo agora, que a ciência diz, o que Albert Einstein disse, o que o Kardec já escreveu em 1800. Então, a doutrina espírita, essa maravilha, essa dádiva que a espiritualidade, Deus concedeu ao homem, né? A doutrina consoladora, ela tem esse amparo, ela nos fortalece, mas nos fortalece sobre a nossa fé, sobre Deus. E a ciência, hoje eu vou parecer mais uma aula de ciência, viu, Márcio? Você vai me desculpando aqui, mas a ciência, gente, é incrível. Quando nós estudamos o livro dos Espíritos, logo no início, questiona-se o que é mal. Como ele diz, o que é o mal? Justamente andar de acordo com a lei de Deus, com as leis morais. E a ciência vem buscando, vem explicando, descobrir o que é o mal, como que o mal funciona. E o que o mal? Uma pesquisadora chamada doutora Julia Chao, lá da Universidade do Canadá, vários estudos, ela especificou o quê? Que a maldade, ela fez um estudo sobre várias pessoas, mas sem aquela maldade, sem explicação. Ela verificou que havia uma baixa energia no globo pré-frontal, essa parte do cérebro, certo? Que isso é relacionado ao que é o processo de desarmonização, ou seja, a pessoa não se sente sociável com a outra. Olha a lei da sociedade. Ela descobriu o quê? Que havia uma carência da substância produzida por uma glândula chamada pineal. Olha aqui, nós já estamos começando a compreender onde o espiritismo já está chegando. Essa cientista explicou o seguinte: olha, a maldade se explica pela falta de relacionamento, de empatia, ou seja, a pessoa não possui empatia com aquela ou outro ser vivo, e para ela é irrelevante. A partir disso aí surgiu, por exemplo, você compreende a maldade dos judeus. Por exemplo, isso aqui, ó. Ninguém falou nada, né? Por que eu fiz isso? Ninguém reclamou. Qual que é a semelhança que eu tenho com um copo de plástico? Nenhuma. Se eu pego uma criança e jogo aqui, todo mundo ia levantar. Vocês entenderam a maldade? Mas eu não amassei, maltratei, como isso aqui. Então, o que a doutora Júlia, depois de várias pesquisas estudando, a maldade é a partir do momento que eu não relaciono, que eu não me sinto que é o semelhante. Olha só a nossa lei da justiça, amor e caridade. Olha só a nossa lei olha só a nossa lei da sociedade. Então, quando eu desconsidero o próximo como meu semelhante, para mim é relevante. É por isso que a gente assiste nos jornais, uns jovens, meninos bons, estudiosos, de repente encontram uma pessoa, toca fogo no índio e vira para ele: não, achei que era o mendigo.
Vocês entenderam onde está a ciência? E a ciência está explicando isso. E a ciência também vem mostrando a relação entre espiritismo e ciência está cada vez mais próxima, ou melhor, a ciência está justificando, explicando o que acontece, que acontecia, que Kardec já escreveu em 1800, a relação da espiritualidade diminui a pressão arterial, nós sabemos disso. A prática do perdão, isso tudo foram pesquisas. Eu levantei aqui pesquisas científicas e dados científicos de que o que nós sabemos, de que perdoar cura. Então a ciência tem demonstrado que perdoar, o benefício do perdão estimula uma glândula chamada pineal, todo mundo já sabe, tudo na nossa anteninha espiritual, que ela permite, ela produz substâncias que estimulam o nosso lobo pré-frontal e, de consequência, nossa imunidade aumenta. Também a prece, a nossa relação com o sagrado, nossa relação com Deus, a espiritualidade, aumenta o nosso sistema imunológico. E é bem interessante, essas constantes orações, a oração constante com esse grupo, verificou-se um alto índice de recuperação de aidéticos. Ou seja, aqueles que se perdoam, aqueles que perdoam a terceiros, a quem se ofendeu, e se perdoam, tem afetado consideravelmente no seu sistema, na sua imunidade. E aí aonde nós vamos, da mesma forma que nós vimos no perdão, na caridade, nessa relação, a ciência vem mostrar justamente sobre a adoração. E essa pesquisa, essa parte que eu vou falar com vocês, está na revista Super Interessante, né? Que chama A Cura pela Adoração. Essa matéria foi bem, em certo ponto até hilário. Um grupo de médico cardiologista americano, ele chama Dr. Michael Croft, da Universidade de Carolina do Norte. O que ele fez? Ele é médico cardiologista e ele e a sua equipe estavam num procedimento muito arriscado, cardiológico, e aquela situação, a gente pegou a mão do paciente e vamos orar? Ele era ateu, tá? Essa pesquisa, esse médico era ateu. E no socorro começou a orar, fazer uma oração, uma prece com o paciente. E ele percebeu que isso foi curando. E ele criou esse hábito, a partir daí iniciou-se o estudo. E a adoração, a prece com os doentes, sempre antes dos procedimentos e de sua equipe médica, foi verificando no decorrer desses estudos o seguinte, foi reduzindo a taxa de erro. Ele percebeu o seguinte, que quando a equipe médica, quando os pacientes adoravam, realizavam a prece, o índice de mortalidade das cirurgias dele de 33% caiu para 3%. Não sou eu que estou falando, isso aqui está na revista Super Interessante de 2016 essa matéria. E é bem interessante, porque revista Super Interessante, bem interessante. Essa pesquisa, no decorrer, ele vai relatando dessa mudança e a partir desse trabalho dele foram inúmeros outros trabalhos relacionados na ciência e religião. E existiu também em relação à adoração, que é o ponto nós vamos chegar e comparar a Kardec. Esse outro médico, o Dr. Andrew Wilberg, da Universidade de Thomas Jefferson, ele fez uma pesquisa com 40 mil pacientes. A pesquisa foi longa. Como que ele agiu nessa pesquisa? Ele utilizou pacientes com problemas de memória, alguns com Alzheimer. Ele utilizou essas pesquisas e submeteu esses pacientes com Alzheimer, com deficiência de memória, a fazer oração, fazer preces diárias 2 vezes por dia durante 8 semanas. Qual a conclusão dessa pesquisa que ele teve de 40 mil? Ele compreendeu o seguinte, que orar, a prece é um treinamento. Tudo que eu estou falando, que a ciência está demonstrando, nós espíritas nós já sabemos. Prece é um treinamento, o hábito de orar, o hábito da prece. Ele utilizou 40 mil pessoas para falar o que nós sabemos. Mas vamos continuar. E nessas pessoas, nesses pacientes em que ele
fez o teste, soube orar sobre a prece 2 vezes por dia, durante 8 semanas, ele verificou um aumento significativo nessa área do lobo pré-frontal, dos lobos pré-frontais. Os lobos pré-frontais é o responsável pela área de cura, pelo sentimento, pela emoção, e ela é estimulada por uma glândula epífise, também conhecida como glândula pineal, que é a nossa anteninha espiritual. Continuou nessa pesquisa de 40 mil pacientes, esse pesquisador, ele verificou o quê? Que quando nós estamos orando, o nosso cérebro fica ativo. Conclusão de todo esse trabalho, ele demonstrou de que orar, a prece, tem o mesmo efeito que conversar. Ou seja, quando eu estou orando, eu estou conversando. Se eu estou conversando com Deus, o que é a oração? O que é a adoração? Não é conversar com Deus? Tá, isso nós já sabemos, Kardec já nos ensinou em 1800. Nós estamos falando dessa pesquisa da década após 2016 em diante. Então, vamos continuar. Eu quero mostrar para vocês que a ciência dá suporte ao que nós estudamos, que nós praticamos. Esse médico, Dr. Raul Marinho Júnior, é um dos neurocirurgiões mais renomados do país, aqui do Brasil. Em outras pesquisas, nós vamos verificar uma que fala sobre a oração que surte efeito, o outro fala que a oração é a prece, é contínua. O Dr. Raul, ele identificou o seguinte, que quando nós oramos, nós estimulamos uma área do cérebro, aqui no meio, conhecido como ponto Deus, que chama glândula pineal. E que essa glândula, que esse ponto do cérebro, ele interfere no nosso sistema imunológico, acelerando a cura. Ou seja, várias fontes de pesquisas demonstram o quê? Que a oração é uma prática, que a oração é conversar, que a oração acelera o nosso sistema de imunidade. Ou seja, a ciência está mostrando para a gente que orar cura, que a prece funciona. É lógico que esse assunto era assunto para palestra, mas então não dá tempo para a gente abordar detalhadamente, mas o principal, orar funciona. E o que é mais interessante de tudo, de toda relacionada a essa pesquisa, é que eles começaram a tratar e estudar essa glândula pineal, essa glândula epífise. Isso foi tudo agora há pouco tempo, mas André Luiz, há 70 anos atrás, já falava sobre essa glândula. E é interessante que André Luiz falava sobre a glândula pineal, e só agora eles estão conseguindo demonstrar. Eu até costumo dizer, gente, bastava ler cientista, se esse cientista lesse André Luiz era melhor, né? Mais rápido, né? Ainda bem que tem nenhum cientista olhando aí gravando, não. E André Luiz, olha só o que o André Luiz, no Missionários da Luz, eles falam sobre a glândula epífise. A epífise preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão do corpo etéreo, ou seja, nossa antena. Ela é também conhecida dos espíritos como glândula da vida espiritual do homem, possuindo ascendência sobre todo o sistema endócrino e, ligada à mente através dos princípios eletromagnéticos do campo vital, comanda as forças subconscientes sob a determinação direta da vontade. Ou seja, quando nós oramos, nós ligamos a nossa anteninha e essa antena conecta com Deus. A ciência explica justamente como que funciona a ação, como que funciona a oração, o que é adorar. Simplesmente confirma o que Kardec indaga aos espíritos. Kardec indaga lá na questão 649, em que consiste a oração? Olha só a resposta dos espíritos: na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Olha, a oração com a nossa anteninha com Deus, que afeta todo o nosso sistema imunológico, que afeta toda a nossa tranquilidade, que afeta
controla o nosso sistema cardíaco. E aí continua, aí Kardec indaga, né? Na pergunta 653, precisa de manifestações exteriores à adoração? A resposta: a adoração verdadeira é a do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. O que interessa é o quê? O sentimento. Todas as pesquisas, essas pesquisas que eu citei para vocês, e uma delas, ele separou algumas freiras carmelitas, aquelas que vivem em oração, separou os monges budistas, no outro lado, aqueles que vivem em adoração, e outras pessoas de outras denominações religiosas orando. Detalhe, essas pesquisas elas são vinculadas à espiritualidade, nenhuma doutrina teológica específica. E verificou o seguinte, que quando se adora, quando se ora de uma maneira mais espontânea, afeta o cérebro, ele funciona mais. É o que o Livro dos Espíritos nos responde. E continua. Aí o Kardec pergunta aos Espíritos: agrada a Deus a prece? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Lembra, a nossa mente livre é ela que age. Na verdade, nós somos espírito, nós somos luz, e nós estamos nessa vinda aqui apenas como um corpo. Então, nós temos a nossa anteninha. Orar, a prece, é através dessa anteninha que liga a espiritualidade e acaba modificando, trazendo efeitos positivos ou negativos, depende da forma com que nós pensamos em nosso organismo e nosso corpo. E Kardec também questiona a respeito sobre o pensamento. O que eu quero dizer para vocês? Nós vamos verificar, a parte que eu estou lendo para vocês de Kardec, no Livro dos Espíritos, é o que a ciência tem demonstrado, é o que a ciência comprovou aqui para nós. Kardec pergunta sobre o pensamento, e o Espírito da Verdade responde: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daqueles por quem oramos, os bons espíritos, que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessita em seu corpo a sua alma, ainda que a prece do coração é tudo e os lábios nada valem. Qual é a oração verdadeira? Qual a forma de adorar? Não tem forma. A partir do momento que, como a ciência demonstra, nos comprova que o que importa é o verdadeiro sentimento, a oração ela não precisa de forma. É o que falam nas demais questões, das demais perguntas no Livro dos Espíritos sobre a lei da adoração. A forma é irrelevante. O que interessa é o coração. Preciso de ritual? Não. Pode ter? Pode. Mas o que interessa é o coração. Kardec, inclusive, indaga se é preferível a prece de uma pessoa ou duas pessoas. Ele fala que é preferível 2 pessoas, ou seja, mas nada impede que seja uma, porque com 2 pessoas nós estamos sempre ligados no mesmo sentido. A nossa anteninha, ela atrai, ela tem mais força, vamos dizer assim, ela acaba alcançando mais, e a prece no mesmo sentido, e via de consequência atingindo, afetando o nosso organismo. Então é o seguinte: a prece, a partir desse momento que a prece verdadeira é a essência, o que vale é o coração, é a vontade, as demais questões, se tem ritual, é irrelevante. Não é isso que interessa a Deus, não é isso que nos faz ligar à espiritualidade, não é a forma. Porque, a bem da verdade, nós somos aqui, eu costumo dizer como nós somos alunos, né? Nós estamos numa escola. Chico fala que o centro espírita ele é um hospital e uma escola. E a escola é interessante. Eu estudei aqui em Goiânia numa escola que era dividido. Era os meninos do primário, era uma escola uniforme vermelho, tinha várias séries, né? Depois ia para o ensino médio, várias séries, era o branco, era azul, e depois era o nível de 2º grau, era uniforme branco. E era interessante, tá? Eu comparando isso, que é o que o Chico nos ensina, e nós viemos aqui para aprender, igual foi dito desde o início, que nos orientasse para aprender, e nós estamos nessa escola da vida.
Nós nascemos simples e ignorantes, vamos lá para o maternal, os nossos professores cuidam mais da gente, com todo o carinho, do que nos ensina teologicamente. Passamos de ano, trocamos de uniforme, essa uniforme nossa aqui, voltamos no ano seguinte, num novo uniforme, mas na mesma série, cada dia melhorando mais, aprendendo um pouco mais, aprendendo a escrever. Aí naquele momento nós somos educados a ser um bom aluno ou não. Se for um bom aluno, ganha uma estrelinha, passa de ano de novo, a gente troca de uniforme, mudamos para uma nova série, tiramos aquele uniforme vermelho, passamos para um uniforme azul, já começando a aprender a escrever. Nós já temos matéria, disciplina, português, matemática, ciências, já os professores já começam a ensinar, nós já começamos a estudar. Nesse momento, no decorrer desse ano letivo da escola, a gente cai, suja, vai lá, limpa o nosso uniforme, a mamãezinha vai lá, nos cura e continuamos. No decorrer dessa história, a gente tem as férias, se diverte. Vai depender se nós formos bons alunos. Às vezes nós podemos escolher uns coleguinhas que vai nos atrapalhar no estudo da vida, e nós vamos prosseguindo, passa o ano. Chegou na prova, nós reprovamos, passamos em português, às vezes passamos em matemática, mas reprovamos em ciência. Nossa, eu reprovei, beleza, não passei de ano, o ano virou, mas eu vou trocar de uniforme e voltar na mesma série. Eu vou ter que, na mesma série que eu não passei, eu não volto para a série anterior, mas eu volto para a mesma série. E nessa mesma série, olha, eu estudei português e matemática, mas eu fui reprovado em ciência. Ótimo, nesse ano, nessa vinda de escola, você vai aprender de novo o que você já sabe e vai ter que melhorar na ciência para passar. Passa o ano, a gente tira de uniforme, vê um novo uniforme, e a gente vai passando a cada vez mais, estudando mais. Às vezes, no decorrer dessa escola da vida, nós temos uma dificuldade tão grande de poder passar de série, passar para um outro período, e aí o dono da faculdade, o dono da faculdade manda um professor de apoio, um professor especial, tipo um Chico Xavier da vida, que vem ensinar: olha, meninos, olha, essa matéria é assim, vocês estão melhor na ciência, mas vamos melhorar em outras disciplinas também. E eles vêm nos ensinar e acompanhar, e a gente vai tentando aprender, uns passam, a gente passa de ano, não passou de ano, fica na mesma turma, e aí nós vamos progredindo, cada série mais difícil, cada série se exige mais trabalho, cada série se exige mais estudo, e a gente chega no ensino superior, e lá no plano superior, ou no ensino superior, o nosso diretor da faculdade, que é o nosso mestre Jesus, fala: olha, você vai ser um bom médico, olha, que bom, você já está aqui comigo, mas você vai lá para aquele mundo, você vai construir um mundo melhor, você vai lá para aquele mundo, ensinar aqueles meninos do primário, aqueles meninos que estão aprendendo a escrever, tudo que você aprendeu comigo. E é assim, irmãos, nós estamos aqui na casa do Dr. Eurípides, na casa de estudo, para aprender, para ver se a gente passa de ano, né? E podemos pelo menos voltar numa série seguinte com um uniforme diferente. Muito obrigado, muita paz.